Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí para o nosso canal. Hoje, novamente, a participação do meu querido amigo João Carlos Viana. Confira aí na descrição dois vídeos nos quais nós já tivemos conversas. Uma delas com o grande Alex Dias Ribeiro, no vídeo Quem foi o piloto missionário. A gente fala sobre a carreira dele, a trajetória dele, em paralelo à sua posição como missionário do Evangelho. E também tivemos um outro vídeo falando dos maiores clubes do Nordeste. O João, torcedor fanático do Ceará, defendeu que o Ceará hoje é maior do que o Vitória, mas ainda nós entendemos que há outros dois clubes que são os maiores do Nordeste. Então, sem spoiler, você vê lá esses dois vídeos se você tiver interesse. Mas hoje eu trouxe o João para falar de um terceiro esporte, uma terceira modalidade, um terceiro assunto, né? O João colabora conosco no GP Total, então ele fala muito de Fórmula 1, mas nós vamos falar de uma outra categoria do automobilismo, que é a Fórmula Indy. Agora, 2 semanas atrás, o Hélio Castro Neves venceu as 500 milhas de Indianápolis pela quarta vez, igualando aí alguns dos maiores nomes de todos os tempos nessa categoria do automobilismo norte-americano. Então, o que tem se falado muito na nossa imprensa e de uma forma geral é essa perspectiva do Hélio Castro Neves na história da Fórmula Indy, de uma forma geral. Então, para passar a bola para você, João, eu te pergunto, o Hélio Castro Neves é o maior de todos os tempos na Fórmula Indy? Obrigado mais uma vez pela tua participação, meu irmão. Obrigado, Diguinho, Marcel. Bom dia a você, boa tarde, boa noite para quem, depende da hora que as pessoas estão assistindo. Se você olhar apenas os números do Hélio Castro Neves em Indianápolis, são números incontestáveis. Hoje, ele é o maior piloto de Indianápolis. São 4 vitórias em Indianápolis, sendo que a diferença entre a primeira vitória e a última são de 20 anos, que isso também é um recorde, né? São 3 vitórias com a Penske, a poderosa Penske, mas a última, a, a de 2021, foi pela Maya Schenck, que é uma equipe relativamente pequena, nova, veio do Endurance americano e se juntou com a Andretti, a poderosa Andretti, e na primeira corrida dele, ele venceu. Ele venceu, assim, a vitória de 2021 foi uma corrida assim, parecia que ele tinha programado antes da corrida, tinha combinado com os demais pilotos, porque foi uma vitória assim, parecia que estava tudo combinado, porque estava na cara que ele ia vencer aquela corrida. Faltando 15 voltas, não, essa corrida está na mão do Hélio. Então, o Hélio é hoje o maior nome em Indianápolis. Em Indianápolis, sim. Primeiro, ele é o quarto piloto a vencer 4 vezes, né, juntando a 3 monumentos do automobilismo americano, né, P.J. Foyt, Rick Mears e Alonso Senna. E primeiro não americano a fazer isso, né? Ele venceu depois de sair da Penske. A terceira e a quarta vitória com 12 anos de diferença também. Por exemplo, a primeira vitória do Rick Mears e a quarta com 12 anos. Então, nesse espaço ainda a terceira e a quarta. Então, sim, o Hélio é o mais forte em Indianápolis. Na Fórmula Indy, aí já é outra conversa que a gente vai desenrolar aqui na nosso vídeo. E assim, João, para nós entendermos também, a Fórmula Indy ela não foi sempre o que ela é, né? Digamos assim, na sua estrutura de campeonato. Nós tivemos, então, mudanças de regulamento, mudanças de estrutura mesmo. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho, para nós entendermos, para o nosso espectador compreender. A Fórmula Indy que hoje está, ela é muito diferente do que foi há 20 e tantos anos, que já foi muito diferente do que era há 40 e por aí. Gostaria que você remontasse um pouquinho para nós a história da Fórmula Indy, suas evoluções, suas mudanças mais importantes, assim. De forma bem resumida, porque se trata de uma história de mais de 100 anos, né? Essa edição, a primeira corrida em Indianápolis começou em 1911, mas o campeonato da Indy começou em 1909, né? Em Portland, né? Sancionada pela AA, né? Que é a American Automobile Association, né? E permaneceu assim até 1955. E até um fato interessante que a, ela saiu, deixou de ser sancionada pela essa entidade
por causa de um evento em Le Mans. Quando ocorreu o famoso acidente em Le Mans de 55, morreram mais de 80 pessoas. Então a AAA achou interessante, AAA, como diz assim, AAA, ela achou interessante, não, isso aqui está ficando muito perigoso, vamos sair. Então a USAC, né? United States Auto Club, né? Que foi criado pelo Tony Rama, que é o presidente era o presidente na ocasião do Indianapolis Motor Speedway. Então isso já dá a medida de como o Indianápolis, a corrida em Indianápolis era importante. Porque, por exemplo, durante as guerras, antes da guerra, porque antes da guerra havia campeonatos com 3 corridas, mas Indianápolis era a principal corrida. Então, como o Tony Romo tinha interesse de permanecer que Indianápolis fosse a grande corrida americana, então o Indianápolis, por muitos anos, foi a referência da Fórmula Indy. Então, você for campeão da Fórmula 1 também não tinha nem tanta importância, mas se você fosse campeão das 500 de Indianápolis, era um peso muito grande. Só que isso começou a incomodar, de alguma forma, os chefes de equipe, também na década de 70, porque eles pensaram, pô, a gente investe o ano inteiro, mas o campeonato em si era esvaziado. Então, o campeonato, às vezes, era resumido a 500 milhas. Então, os chefes começaram a reclamar, lógico, tinha poder de decisão, dinheiro, entendeu? Então, em 1978, houve uma carta muito famosa do Dan Gurney, né? A papel em branco do Gurney. Ele fazia uma carta aberta reclamando disso, que as equipes queriam mais poder, queria melhorar o campeonato. E isso foi o estopim para o surgimento da kart, em 1979, e claramente inspirado na FOCA, né, da Fórmula 1, que as equipes de Fórmula 1, as equipes vinham fazendo a Fórmula 1, e se inspiraram nisso. Aí entrou Roger Penske, Pat Patrick, Gene Hall, Carl Haas, e criaram a kart. Então, isso aí já foi a primeira separação, que foi muito traumática para a Fórmula 1, porque a USAC tinha o seu campeonato, né? E foi muito apoiado na época pelo A.J. Foyt, que era a principal estrela disparada da Fórmula 1. O cara já tinha na ocasião 4 vitórias em Indianápolis, 7 títulos, 6 títulos da USAC. Então, ele era o principal estrela da USAC. Só que as equipes foram conquistando mais patrocínios, conseguir mais pistas importantes, e o campeonato foi se fortalecendo. Mas as 500 milhas de 80, de 81, foi muito tumultuadas nos bastidores. Tanto que 81 foi a famosa edição que o Bob Jansen venceu, aí foi para o tapetão, Mário Andretti venceu, aí 5 meses depois voltou para o Bob Jansen. Então, ele dá medida como foi bem complicado esse momento. E havia 2 campeonatos, né, da USAC e da Caixa. O campeonato da USAC era um campeonato fraquíssimo, tanto que teve corridas que eles tiveram que usar carros de outras categorias para fechar o grid. Entendeu? Então, aí finalmente em 83, a USAC capitulou, a CAT continuou com o campeonato fortíssimo, que foi, a gente pode dar assim, o auge da Fórmula Indy, e inclusive o Brasil conheceu a Indy, né? Foi na década de 80, quando começou as transmissões da Rede Bandeirantes, quando o Emerson Fittipaldi entrou na Fórmula Indy. Isso foi importante não apenas no Brasil. O mundo começou a olhar para a Indy, porque apesar de ter a invasão britânica nos anos 60, com o Jim Clark venceu, Graham venceu, Jack Stewart correu Stewart lá, correu. Jack Brabham correu lá, mas assim, o pessoal tinha interesse na Fórmula 1 em si. Mas quando o Emerson foi para lá, ele levou pilotos como o Bruno Giacomelli, o Mário Andretti já tinha voltado, entendeu? A Roberto Guerreiro, que são pilotos que passagem na Fórmula 1 foram para a Indy, e a categoria cresceu, foi crescendo. Só que Um pouquinho depois o Mansell vai para lá também, né? Nos comecinhos dos anos 90. Isso. E quanto que rivalizou com a Fórmula 1. Hoje a gente olha 2021, a gente olha a Fórmula 1, a Fórmula 1 é uma diferença muito grande, não tem como comparar, mas quem viveu no final dos anos 80, havia sim uma comparação, uma rivalidade entre a Fórmula 1 e a Fórmula Indy, e a Fórmula 1 se preocupava. Hoje você vê um laço de amizade, mas a Fórmula 1 não olhava com tanto
tanto carinho para ir como é hoje em dia, né? Só que isso azou que a Osaka ainda existia, ainda era muito ligada a Indianápolis. O Tony George era o presidente, o neto do Tony Hammond, né? Era o neto neto Tony Hammond, exato. Ele era o presidente da Indianapolis Motor Speedway, queria poder e começou a fazer algumas reclamações de tipo, a Fórmula Indy está muito cara, está correndo muito misto, aí vou até voltar aqui para o século XXI, está muito Nutella, raiz, a Fórmula Indy lá, raiz, aquela que é em circuito só em circuito oval, só com pilotos americanos, então a coisa está ficando muito internacionalizada. Inclusive tem um fato bem interessante que o Jeff Gordon, que é um ícone da NASCAR, ele primeiro tentou correr na Indy, só que aí ele não conseguiu entrar por causa de problemas financeiros, e aí que ele foi para a NASCAR. E o Tony George usou esse exemplo como, olha, tem alguma coisa aqui errada na estrutura da Indy, que a gente precisa fazer alguma coisa. Surgiu o famoso motor Mercedes Gilmore da Penske, em 94, que usou todas as brechas possíveis e imaginárias da USAC para dominar aquela corrida, mas também com um conflito muito grande. E houve a segunda cisão, né, que foi entre a IRL e a CART em 96, e foi extrema. E ali a Indy, que estava no momento, seu melhor momento, infelizmente, aquela cisão foi muito ruim para todos, né? Dividiu patrocinadores, dividiu pilotos, principalmente torcedores e patrocinadores. Então, aquilo ali foi muito ruim, né? E no começo a IRL era um patinho feio, mas tinha Indianápolis como um grande trunfo. Isso se provou primordial. E com o tempo, a IRL foi ter um seu campeonato crescendo, melhorando, enquanto a cartinha, sim, os melhores equipes, os melhores pilotos, as melhores pistas, o campeonato era melhor, era muito forte ainda, até 2000 era muito forte, mas em 2000 a Chip Ganassi participou das 500 milhas de Indianápolis e venceu com o Juan Paulo Montoya. Em 2001 foi a vez da Penske, que foi a primeira vitória do Hélio Castro Neves, né? Em 2002, as duas saíram da kart do campeonato, foram para a IRL, migraram para a IRL, e em 2002 foi a vez da FIA. Então aí a kart acabou, né, em 2003, surgiu a Champ Car, teve o domínio do Sebastian Bourdais. Enquanto isso, a IRL foi se estruturando. Em 2008, houve a fusão das duas categorias. Na verdade, a Champ Car quebrou, a IRL, como dizer assim, trouxe a estrutura da Champ Car para ela e juntou a IndyCar, que é que conhecemos hoje, só que em 2019 a família Ruma vendeu a Indianapolis Motor Speedway, e quem comprou? Roger Penske. E hoje o Roger Penske é meio que o Bernie Eccleston da Indy, né? Que é o dono de tudo, né? Dono mais ou do menos. circuito, do principal circuito, dono da categoria, né? Monopolizou a coisa, né? Monopolizou tudo, né? Então essa é a história da Indy, então, só contextualizando. Prova que nos últimos 30 anos, o campo, apesar de ter CVC em Indianápolis ser o principal palco da Indy, das coisas americanas, esse campeonato também se tornou importante, né? Então é isso que por isso que eu falei, o Hélio é em termos de número, é o piloto mais forte da história de Indianápolis. Da Indy, não. Não. Ele não tem, então, não tem um título, né? Pela Fórmula Indy, IndyCar, né? Isso. Basta dizer que ele, durante 20 anos, na principal equipe de automóveis dos Estados Unidos, pela Penske, não foi campeão. Aí você vai dizer, a Penske estava em uma fase? Não. Ele viu 6 companheiros de equipe serem campeões. Sendo que ele foi vice duas vezes, né? Do Will Power, em 2014, e do Sam Ronald em 2006. Entendeu? Então, ele passa, por exemplo, entre 2014 a 2017, a Penske teve um domínio muito forte, né? Só o Scott Dixon que ele conseguia furar esse domínio da Penske. E o Hélio
não foi campeão. Ele viu como fez aqui, o Will Power foi campeão, o Joseph Newgarden foi campeão, o Simon Pagenaud foi campeão. Eles venceram em Indianápolis, ele não, entendeu? Então, assim, em termos de Indy campeonato, isso aí é um peso assim, negativo. Asterisco, digamos assim, né? Um asterisco gigantesco na Aham. carreira do Hélio. Então, você falar que é o melhor de todos os tempos, e só piloto da Indy, não tem como. Não tem Não se como. sustenta, né? Não se sustenta Não, essa afirmação. ele não teve consistência durante a Uhum. sua carreira em campeonatos para ser campeão. Ele nunca foi Uhum. campeão. Ele perdeu o título até de forma inacreditável. O título de 2013 que ele perdeu para o Scott Dixon foi, ele liderou o campeonato inteiro. Ele fez uma rodada dupla em Houston que ele quebrou as duas corridas e o Dixon virou o campeonato e foi campeão na última corrida. Teve Uhum. muito disso. Em 2008 ele também perdeu o Dixon na última corrida. Então, ele não teve aquela a grande carreira dele. Ele não foi aquele piloto tão forte como o Indianapolis. O Indianapolis ele é uma força dominante. Porque não devemos esquecer, ele foi 4 vezes vencedor em Indianapolis, ele foi 3 vezes vice. E não foi 3 vezes vice uma volta atrás do primeiro colocado. Ele chegou colado no primeiro Colado. colocado. Então, ele poderia ter sido campeão 5, 6 vezes em Indianápolis. Então, isso é muito importante. Inclusive, eu até anotei aqui para nós falarmos alguns números, né? Que o Guilherme Giavone, irmão do Lucas, que participou conosco aqui falando do Tom Brady, que me passou. Ele também é super fã de Fórmula Indy. Então, um abração pro Gui aí, tá assistindo a gente. Eu vou passar alguns dados que ele me despertou, né? Ele me chamou atenção para certas coisas aqui. Então, o Hélio, ele tem 3 vices em Indianápolis, como você já estava dizendo. O AJ Foyt e o Unser tem 2 e o Rick Mears tem 1, né? Então, nesse sentido, também o Hélio estaria acima deles, né? E ele tem a menor relação entre voltas lideradas e vitórias, entre os 4. Então, a eficiência, o aproveitamento dele é o maior de todos eles, né? Além do que, como você já disse, ele venceu 3 pela Penske e uma outra por outra equipe, que também é um feito especial. Então, colocando em perspectiva esses números para Indianápolis, para a corrida das 500 milhas, me parece que, de fato, o Hélio assume aí o posto de maior nome desta corrida, né? Mas o que você está esclarecendo para nós é que, na perspectiva de carreira no automobilismo norte-americano, na Fórmula Indy, há algumas pessoas que devem estar acima dele, certo, João? Sim, Quem seriam exatamente. esses maiores nomes, então, no Eu, todo, somando o todo? é, eu inclusive, Marcel, antes de passar aqui os 5, vou dar destaque aqui os 5 pilotos que estão, sim, na minha visão, acima do Hélio Castro Neves. Mas tem outros pilotos, são uma história centenária, então tem vários pilotos que a gente tem que citar, né, obrigatoriamente. Né? Por exemplo, o Bob Anser, que é o Uncle Bob, né? Infelizmente falecido recentemente, né? 3 vitórias em 500 milionários, 3 títulos. O cara que venceu no final, 3 vitórias em 3 décadas diferentes, né? Pode falar que, por exemplo, da importância do Emerson Fittipaldi, como até citei durante a história da Indy. Então, ele foi 2 vezes vencedor em Indianápolis, poderia ter vencido mais, dias de passagem, né? Em 94 ele perdeu, faltando poucas voltas, ele estava para colocar uma volta no segundo colocado no Alonso Júnior, certo? Durante 5 campeonatos, entre 89 e 94, ele ficou sempre entre os 5 primeiros, piloto fortíssimo. Então, por exemplo, você está falando de alguns nomes, eu colocaria o Emerson, por exemplo, acima do Hélio, com qualidade de piloto, né, de carreira, acima do Hélio. Isso é só um exemplo que a gente pode dar. Mas a gente pode falar aqui de Bob Rahal, né, grande nome na década de 80, 3 títulos na Fórmula Indy, no auge da Fórmula Indy, né, 86, 87, 86, 87, 92, né? A dupla Michael Andretti e Alonso Júnior. Michael Andretti, né, ele é o piloto que mais liderou voltas em Indianápolis e não venceu, né? A gente vai falar um pouquinho do Andretti Curtis, né? Ele é uma vítima do Andretti Curtis. E ele é o terceiro
É o quarto maior vencedor de corridas na Fórmula Indy. Ele só tem Aliás, apenas um título. aliás, só um parênteses, já que eu citei o Gui Giavone, eu vou deixar no link o texto que ele fez sobre a Andretti Curse no GP Total, que é uma referência para quem quer entender bem aprofundadamente isso aí. Ele explica certinho o que é essa Andretti Curse. Alan Júnior, um piloto fortíssimo nos anos 80 e 90, duas vitórias em Indianápolis, inclusive uma muito marcante em 92, que foi aquela edição que foi muito acidentada, com o Roberto Guerreiro rodou na roda da tentação, o Emerson foi um acidente seríssimo, o Rick Wilson foi um acidente seríssimo, ele venceu o Scott Goodyear lá na linha de chegada, né? Venceu em 94, foi quando o Emerson bateu. 2 títulos da Índia, que ele foi muito forte nos últimos anos. Infelizmente, ele está passando por um momento complicado. As notícias recentes dele não foram notícias boas, né, relacionadas ao alcoolismo, infelizmente. Mas, piloto fortíssimo. Poderia falar aqui também de Dario Franchitti. Dario Franchitti, um nome até mais recente, ele venceu 4 títulos em praticamente 5 temporadas, porque ele venceu 2007, 2009, 2010, 2011. 2008 ele estava na NASCAR. Quer dizer, em 4 temporadas ele venceu 4 praticamente seguidos, né? E 3 vitórias em Indianápolis. Então, é um cara com um detalhe, né? Ele fez 10, só correu 10 vezes em Indianápolis e venceu 3. Olha o aproveitamento que ele tem, né? Então, a gente pode também falar de outros nomes mais antigos, Gordon John Coughlin, Johnny Rutherford, Rory Watts, Mario Rose. Então, há muitos pilotos que a gente pode citar aqui como os gigantes da Fórmula 1, que venceram não apenas no Indianápolis, também venceram campeonatos que se sustentaram muitos anos na Índia, né? Mas os meus 5 nomes, eu vou falar aqui de forma decrescente, e o primeiro é até uma boa comparação aqui com o Hélio, né? O primeiro o número 5 da minha lista se chama Scott Dixon. Scott Dixon, muita gente, quando fala Scott Dixon, nas redes sociais bota logo uma cabrinha, né? Se chama Goat, né? The GOAT. Greatest of all time. Muita gente coloca isso. Certo. Né? Eu coloquei aqui no P5 porque ele não apenas ainda está em atividade, como ainda está muito bem. Ele tem 6 títulos da Fórmula Indy, né? Ele tem apenas uma vitória. É um ponto desabonador, entre aspas, da carreira do Scott Dixon. Ele só tem apenas uma em 500 milionários. Pô, muito pouco, né? Só tem uma. Mas, por exemplo, ele é o terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1, 51 vitórias. Ele está há 17 temporadas consecutivas vencendo pelo menos uma corrida na Indy. Ele foi o primeiro, quando ele estou na IRL, né, em 2003, ele foi logo campeão, então ele foi logo um novato, como o Hulk foi campeão. Ele foi o Rick of the Year em 2001, na então kart, vencendo corrida. Ele era até companheiro de equipe do Maurício Gugelmin, na época. E é um cara que, desde 2012, está na Ganassi, meio que leva a equipe nas costas, né? Então, a Penske é a principal equipe nos Estados Unidos, mas o Scott Dixon é sempre aquele cara que consegue furar esse domínio da Penske. Os outros pilotos que eu falarei aqui, todos eles em algum momento foram na Penske. E isso não, sempre correu, ele sempre foi um anti-Penske, na verdade. Ele sempre esteve correndo na Ganassi, que é a principal rival da Penske nos últimos 20 anos. E ele tem 5 pódios em Indianápolis, então não dá para dizer que ele não ele não anda bem de Indianápolis. É aquela história, tem a mística de Indianápolis, né? Indianápolis tem que deixar você vencer. Ele venceu uma vez, mas várias vezes bateu na trave. Em 2020 ele bateu na trave, ele foi liderou várias voltas, ele foi superado pelo Takuma Sato no stint e não conseguiu ultrapassar, né? E é uma boa comparação com o Hélio. Eles são contemporâneos. O auge do Nixon foi com o auge do Hélio. E o Nixon derrotou o Hélio sistematicamente, praticamente todos esses anos. Entendeu? Então isso já dá, para como ele começou o maior todos os tempos, o Hélio, o Scott Dixon foi contemporâneo dele e venceu várias vezes. Começa aí. Né? O quarto nome que eu falarei aqui é Alan Senior.
Ele é o irmão mais novo do Bob Ansel, e ele tem uma diferença, sim, entre aspas, uma diferença de personalidade com o Bob, né? O Bob era um cara mais expansivo, um cara mais extrovertido, ele falava muito bem com a imprensa, ele já foi escolhido como um dos principais atletas da década de 70 do esporte geral americano. Já o Al Ansel, ele era mais introvertido, mais na dele, não se vendia muito bem, mas ele se garantia nas pistas, né? 4 vitórias em Indianápolis, né? Inclusive a de 87 foi muito marcante, né? Porque ele corria na Penske, né? E a Penske tinha dito, olha, quem vai correr vai ser Rick Mears, Danny Sanders ou Daniel Gaines. Não tem carro para você. Então ele estava lá, meio que para ajudar o filho. Só que o Daniel Gaines sofreu um acidente muito grave, né? Ficou inato. Então o Alonso Sênior, o Penske chamou, vamos correr aqui. Ele começou a correr, trouxe um carro que estava numa exposição, né, preparou o carro, e com esse carro ele venceu pela 4ª vez, se tornou na ocasião o piloto mais velho a vencer a Campeonato de Indianápolis com 47 anos. Né? Ele tem 3 títulos da Indy, sendo que de 85, bem interessante que ele derrotou ninguém menos que o Paul Field, né? Uma disputa cabeça a cabeça com o Alonso Júnior, e o Alonso Sênior foi campeão. Venceu o Field por 1 ponto, se não me engano. Né? E ele é o piloto que mais voltas liderou em Indianápolis, né? São 644. Né? E ele, por exemplo, ele venceu a primeira em 70, a última em 87. Quer dizer, foram praticamente 20 anos correndo em alto nível em Indianápolis. Né? O terceiro nome, eu colocaria aqui, de Rick Mears, Rocket Rick, ou aqui no Brasil como foi conhecido, como Rei dos Ovais. Né? 4 vitórias em Indianápolis. É um piloto assim, quando a gente começou a acompanhar ele, era um dos meus pilotos favoritos, e ele era um cara rápido, fast. Ele é um cara muito. Ele é o piloto mais pobre de Indianápolis, com meia dúzia. A vitória dele em 91, a última vitória dele em Indianápolis, em 91, foi muito, muito emocionante. A ultrapassagem que ele fez em cima do Michael Andretti, já nas últimas voltas, foi um dos mais incríveis da história das 500 milhas de Indianápolis. Né? Ele tem 3 títulos da Indy, né? 79, 81, 82, só que em 84 ele sofreu um acidente muito grave em Sander, que ele ficou com muitas dificuldades em fazer circuitos mistos. E isso que acabou, teve até aquela sensação, que havia aquela sensação que o Rick Mears não andava bem misto. E isso aí já até porque desmentido que ele fez um teste na Brabham de Fórmula 1 e teria ido super bem, só que foi antes do acidente. Então ele só teve, em 84 ele teve esse acidente, então ele ficou praticamente 2 anos não correndo todas as corridas, né? Só foi disputar campeonatos inteiros em 88, 89. Em 89 ele foi vice do Emerson Fittipaldi, uma disputa bem reída com ele. A gente está falando aqui de piloto, né? O Hélio foi campeão de Indianápolis com 46 anos, né? O Alonso Sênior com 47. Ele se aposentou com 41 anos, em 92. Então, assim, ele só foi 14 anos, foram 14 anos correndo na Indy. Então, assim, pode ser até que ele tenha se aposentado cedo demais, né? Que não é o caso do número 2 na minha lista aqui, que se chama Mário Gabriele Andretti. Né? Andretti, ele Que foi... só para... é importante, sim, assim como o Emerson, o Mário é gigante também na Fórmula 1, né? Talvez não seja aí... Eu colocaria talvez no top 15, mas top 20 com certeza ele... Então, esse peso também não dá para a gente esquecer, né? Mas se você olhar apenas o que ele fez na Indy, já é assim, muito impressionante, né? Ele foi nomeado piloto do ano em 3 décadas diferentes. A gente já percebe a longevidade da carreira dele, né? Ele venceu corridas em 4 décadas diferentes. Ele chegou a vencer em 1 ano em circuitos mistos, circuitos ovais de terra e de asfalto, né? Então, são 4 títulos na Indy, né?
os 3 primeiros na década de 60 e o último já na década de 80, já na época da kart, né? Em 84, né? Que até dominou. Mas a gente fala de Manuel Andretti, né? A gente tem que falar da Andretti Curse, né? Ele venceu sim uma 500 mil de Anápolis em 69, né? Mas a partir de então ele passou a ter azares, principalmente na década de 80, né? Teve uma derrota muito dura de 87, né? O venceu foi o Guias, o venceu foi o Bob Real. Não, o Alonso Cessini, desculpa. O Alonso Cessini venceu na de 87, foi a última vitória dele. Mas o Mario Andretti, ele dominou, não foi apenas a corrida, ele dominou o mês de maio inteiro, 87, e perdeu o título. Teve uma derrota de 85 para o Danny Sullivan, que foi a famosa que era do Sprint to Win, né? Que o Danny Sullivan, na disputa com o Mario Andretti, rodou, né, foi trocar pneus, derrotou o Mario Andretti. Também já citei a de 81, né? Que teve toda aquela polêmica com o Bob Manson. E o Mario Andretti foi considerado, né, nos anos 2000, que teve aquela vará, quem é o piloto do século. Ele foi escolhido piloto do século nos Estados Unidos, né, para a revista Racer. Então, o Mario Andretti é um monumento do automobilismo como um todo. Né? Na Indy, ele foi muito importante. Ele foi um dos embaixadores da Indy. Ele é um cara super, super importante, vitorioso, carismático. Né? Então, ele está na segunda posição, mas o primeiro não poderia ser outro, não AJ Foyt, Anthony Joseph Foyt. Né? Piloto com mais vitórias na Indy, 67, né? Mas se você olhar todas as competições da USAC, né, que ele já era um piloto mais dos anos 60, anos 70, e tem mais de 160 vitórias da USAC, né, com os Stock Car da USAC, e a NASCAR não era a única que tinha Stock Car, a USAC também tinha um campeonato de Stock Car, onde ele pode correr lá com sucesso. E o AJ Foyt também venceu o campeonato de Daytona, né? Ele foi o único piloto a vencer com o motor dianteiro, Indianápolis, e o motor traseiro, o único da história. Ele sofreu 4 acidentes gravíssimos que poderia ter falecido, né? Inclusive tem na NASCAR de Riverside, que ele chegou a ser considerado como morto e alguns meses depois já estava correndo. Ele venceu 4 vezes em Indianápolis, sendo pé de santo no ano de 67. Ele venceu Indianápolis, semana depois venceu Le Mans, o único caso na história, e tem nada menos que 7 títulos da Indy, né? Ele é o maior vencedor da Indy, né? Hoje o Scott Dixon tem meia dúzia, mas hoje o piloto que tem mais mais títulos da Indy é AJ Foyt. Então esses são, na minha visão, os números aqui com várias histórias, o top 5 dos melhores pilotos da história da Fórmula Indy. Eles são os gigantes da Fórmula Indy. Englobando tudo, né? Todo. Campeonato e também de Anápolis. Uhum. Eles fizeram história, né? Sim, todos eles. Não deve esquecer que o Hélio ele não está isolado como o maior vencedor de Anápolis. Tem outros 3 pilotos que estão empatados com ele. O Hélio, lógico, de repente pode chegar aqui com a vitória. Tem números melhores do que esses caras, mas se você olhar a carreira desses 3 pilotos, desses 5 pilotos que eu citei aqui, são maiores que o Hélio Castro, sim, com certeza. Vou fazer uma comparação, claro que a gente precisa colocar peso, né? Por tudo que você já explicou, desde remontando lá a 1909, 1911, de fato, as 500 milhas, ela tem uma aura muito especial que é difícil comparar até com outros esportes. Se a gente for falar do tênis, né? O Wimbledon é o maior, com certeza, mas são 4 Grand Slams. Se for falar no futebol, né, tem a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo é um torneio. Então, de fato, anos, né? de 4 em 4 anos. 4 anos. A Champions League, ok, mas então todos os outros esportes, os grandes torneios, os grandes locais, estão compostos em nível de igualdade, mais ou menos. Daria para a gente falar um pouquinho do GP de Mônaco na Fórmula 1, mas lembrando que ele faz parte de um calendário gigantesco.
mas a analogia que eu posso fazer, que talvez seja plausível, lembrar de Graham Hill. Graham Hill venceu 5 vezes em Mônaco, nos anos 60 ali detonou, né? Tem 2 títulos de Fórmula 1, que não é pouco, pelo contrário. Isso. Mas Na você época tem... que ele conquistou, então, é um peso muito importante, né? Porque Jim Clark, deu seus títulos. Exata. E é justamente esse ponto que eu ia falar. Jim Clark, por outro lado, que foi companheiro de Graham Hill uma parte, e que era visto até hoje, né, colocado aí, pessoalmente, eu colocaria no top 3 da história da Fórmula 1, como piloto, né? Você também, acho que a maioria de nós aí, a gente entende que Fangio, Senna e Clark são uma espécie de um pódio histórico, embora, claro, dá para discutir aqui e ali um ou outro. Mas então, o Clark em Mônaco, 0 vitórias, né? E o Graham Hill, 5 vitórias. Até o Senna, em 93, conseguir a sexta, ele era o principal. E o Schumacher, que é um mito, no máximo igualou o Graham Hill. Então, o Graham Hill é o segundo maior vencedor de Mônaco até hoje, porém, numa listagem de Fórmula 1, a gente vai acabar espremendo e tirando ele do top 10, né? Então, daria para a gente mais ou menos fazer essa comparação. Não sei se você concorda, ou guardadas as devidas proporções, claro. Isso. Que Indianápolis ele é realmente uma corrida muito única, né? E nos Estados Unidos, eu até falo, um americano médio, ele é mais fácil ele saber quem é o atual campeão das 500 milhas de Indianápolis do que o campeão da Indy, né? E isso que as equipes também, até hoje reclamam, por exemplo, o Joseph Newgarden, que é um piloto americano, né? 28 anos, o cara está na Penske, e ele não é tão reconhecido porque ele nunca venceu em Indianápolis. O máximo chegou foi em segundo. Ele já chegou em segundo lugar uma vez, mas ele não é tão reconhecido, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito única. É um feito você conquistar tanta coisa em Indianápolis como o Hélio fez, entendeu? Mas isso não faz não dá para cravar, não obrigatoriamente faz dele o melhor piloto. É o oposto da Fórmula 1, digamos assim, que na Fórmula 1, de fato, o campeonato que é a coisa. Você até, não venceu em Mônaco, ok. Emerson não venceu em Mônaco, Nelson Piquet não venceu em Mônaco, Jim Clark não venceu em Mônaco, né? Outros tantos mitos, e eventualmente um Mark Webber ganhou lá, né? Então não pesa da mesma forma. É outra coisa, né? E na Fórmula 1, como tem, é um calendário hoje está muito extenso, mas tem corridas ali também que são históricas, né? E, por exemplo, tem Silverstone, é muito importante. Monza, o piloto da Ferrari vencer em Monza é importante, entendeu? Então tem outras corridas ali também que são bem importantes, né? Assim como na Indy, também tem coisas assim bem fortes, né? Long Beach é uma corrida muito tradicional. O piloto que mais venceu lá foi o Alonso Júnior, que venceu 6 vezes, né? É um piloto muito forte lá. Lógico que não se compara a Indianápolis, mas também tem corridas lá que são importantes. Mas Indianápolis assim, é muito acima do tom em comparação com as outras, né? Não há nenhuma corrida no calendário atual ou anterior da Indy que você pode dizer, não, a gente pode comparar com Indianápolis. E o que a gente pode fazer é justamente usando a Fórmula 1, né? Nos anos 50, Indy era parte do calendário da Fórmula 1 oficialmente, muito embora poucos os pilotos tenham, de fato, ido para lá. Acho que o Ascari foi, né? O Ascari foi, o Fangio também tentou se classificar, né? Farina. Agora, até brinco, né? Acho que nem os pilotos americanos que corriam na época, Troy Ruttman, o Bill Vukovic, acho que eles nem sabiam que estavam participando da Fórmula 1. Exato. Se você for ver lá, né? Acho que o Vukovic, né? Tem... o Lee Wallard tem 2 corridas e 1 vitória, quer dizer, 50% de vitórias na Fórmula 1, né? Aproveitamento desse tá até bom, né? Superior aí a Hamilton, Schumacher, etc, né? Até o do Fangio, o aproveitamento dele é melhor que o do Fangio, se for ver, porque 2 corridas que, como você disse, não estou sabendo que estou na Fórmula 1, e vice-versa, né? Os pilotos da Fórmula 1, a 90 e tantos por cento, você vai ver que vai estar só aquele sinalzinho de menos ali que não computou. Daí nos anos 60, a British Invasion, né? Os caras vão lá e vencem de forma incontestável, né? E foram vitórias assim bem marcantes, porque
contundentes, levou né? os motores traseiros, né? Levou os Uhum, motores traseiros, né? A Lotus levou o motor traseiro lá do para vencer. O Parnelli Jones venceu antes. O motor traseiro, uhum. mas a Lotus chegou lá com um carro tecnologicamente muito superior aos americanos e E, massacrou. e posteriormente, né, o próprio Senna falava, né, que ele tinha um projeto de correr na Fórmula 1. Ele falava, penso que posso correr até o ano 2000, mas ele também já tinha colocado que gostaria de correr lá e disputar, tentar vencer. É, Quantos pilotos foram fazê-lo? O Fernando Nelson Alonso, o Piquet, último aí lá, né? Nelson, Nelson Piquet Nelson tentou, Piquet, o Emerson, você já falou aí, que dos não apenas grandes, venceu, como é um abriu dos grandes. porteiras gigantes. Fazendo esse gancho, então, João, para nós chegarmos para nosso finalzinho, duas perguntas. Primeiro, o Brasil, na nossa país, assim, os pilotos que nós revelamos, você diria que o Brasil é maior na Fórmula Indy, seja em 500 milhas, mas na Fórmula Indy ou na Fórmula 1? E a segunda pergunta, você já colocou o Hélio Castro Neves em perspectiva com todos os grandes nomes da Indy, mas colocando ele em perspectiva do automobilismo brasileiro. Ele está no top 3, ele está no top 5. Onde é que ele está em comparação com os três maiores, né? Senna, Piquet e Emerson? E até a gente remonta antes e depois. Então, o Brasil no todo é maior na Indy ou na Fórmula 1 e o Hélio na perspectiva dos pilotos brasileiros da história. É, em relação à primeira pergunta, eu acho que a Fórmula 1, o Brasil na Fórmula 1 é muito mais importante do que na Indy. Apesar de que houve momentos que a Indy chegou a 2000, 2001, que havia um pódio inteiramente brasileiro na Indy, né? Na época que a Penske foi o Gil de Ferran foi bicampeão na Indy, né? 2000 na Caixa, então, né? Que estava nos dois campeonatos. Mas a história da Fórmula 1, do Brasil na Fórmula 1 é muito, muito maior na Indy. Entendeu? Eu acho que para mim não tem, assim, ela não tem nem muita comparação, né? Aí na Fórmula 1 é muito maior, a história é muito maior. É tão grande que resiste a essa seca 30 anos, enorme e, 30, essa inexistência mais de pilotos agora, né? É tão faz grande que 30, resiste a isso, né? não deve esquecer, né? Faz 30 anos, vai completar 30 anos que nenhum brasileiro é campeão na Fórmula 1. Já dá a medida de quanto é forte, né? O Brasil ainda é referência, né? O Grande Prêmio do Brasil ainda está lá, às vezes fica só com alguns ameaças, mas ainda está lá. Mas a história do Brasil é gigante, não tem, acho que a Fórmula 1, sim, por exemplo, o Brasil é o segundo país com mais vitórias na Indy, mas ainda assim a história da Fórmula 1 é bem maior, sim. E com relação à sua segunda pergunta, né, eu vou dar aqui um exemplo. Um brasileiro médio que acompanha esporte eventualmente, ele com certeza ele sabe quem é Ayrton Senna, sabe quem é Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. Ele conhece Hélio Castro Neves, brasileiro médio. Estou falando de nós que acompanhamos, que assistimos há vários anos. Ele conheceria o Hélio Castro Neves na rua? Eu tenho minhas dúvidas. Então, eu acho o Hélio colocando, eu acho que no top 10, certeza, certeza ele está top 10 no maiores pilotos brasileiros da história. Top 3, como andaram falando por aí, é um absurdo. Um top 3, né? Vamos lá. Quem que vai sair? O Emerson, o Nelson, o Ayrton. Qual dos três vai sair para entrar o Hélio Castro Neves, sinceramente? Aí chega até uma terceira pergunta, Marcelo. O Hélio é o piloto é o melhor piloto da história brasileiro da história da Indy? Ele é melhor do que o Emerson Fittipaldi? Ele é melhor do que o Gil de Ferran? Não esqueça que o Gil de Ferran, ele foi o primeiro companheiro de equipe do Hélio na Penske. O Gil venceu 2 títulos e venceu 80 mil de Indianápolis. Começa aí essa comparação. Né? Uhum. Ele é melhor do que o Tony Kanaan. Tony Kanaan tem números assim, você, poxa,
Mas o Tony, ele tem de popularidade nos Estados Unidos, acho que era pau a pau com ele. Ele só tem um título e uma vitória em Indianápolis. Já no final da carreira dele, né? Sim, Mas, 2013, né? 2013, exato, 13. 2013. E o título dele foi em 2004, ele já tem Uhum. quase beirando 20 anos já. O Sim, título que ele conquistou na Indy, 2004. Então, assim, ele é o melhor piloto. Você colocaria o Hélio na frente do Rubens Barrichello? Eu particularmente não colocaria. também Então, não. assim, top 10, sim. Top 5, não. Mas sim, ele está entre os maiores pilotos da história do automobilismo brasileiro. Sem sombra de dúvida. Maravilha, João. Então é sempre importante, mais uma vez, ressaltando aqui no canal, tudo que está acontecendo no esporte geral atual é maravilhoso. Nós temos que ter um olhar de fato, entender que a gente está vendo a história sendo escrita, como a gente fala muitas vezes, tanto no basquete, quanto no futebol, quanto na Fórmula 1, no tênis, mas a gente não pode esquecer, tampouco desconhecer a história pregressa, os caras que montaram tudo para chegar nesse patamar. E esses caras geralmente vão ser, de fato, os maiores de todos os tempos, porque as condições nas quais eles entraram demandaram que eles fizessem muito mais coisas. Eu acho que fica muito claro isso aí com tudo que o João explicou para nós a respeito da Fórmula Indy como categoria, a importância das 500 milhas de Indianápolis, entender todas as cisões e fusões e separações e volta desse campeonato e entender também que um piloto ou um atleta ele não pode ser analisado apenas por algo específico, num dado contexto específico que ele tenha triunfado. Mas nós temos que olhar, como o Márcio disse, né, no vídeo a respeito do Alonso e do Vettel, nós não podemos dar só aquele zoom in, nós temos que dar um zoom out e tentar entender todas as condições, né, Seria João? a mesma coisa, viu, Marcelo? É a mesma coisa, por exemplo, a gente falou aqui do Senna, né? As vitórias dele em Mônaco. A gente não colocar o Senna como um gigante, porque venceu 6 vezes em Mônaco, é válido. Mas o que ele fez além de Mônaco? Não vale nada? Vale sim, vale muita coisa. O que o Senna fez fora Mônaco foi muito impressionante, entendeu? Então esse é o recado, essa comparação que eu quero fazer, essa é a reflexão que eu quero fazer também. O Senna Perfeitamente. foi gigante fora de Mônaco. Será que o Uhum. Hélio foi gigante fora de Indianápolis? Fez muita Não coisa, mas nem tanto importante, assim. mas não no mesmo nível de tantos outros que você citou. É. Então, beleza, meu querido, mais uma vez obrigado pela tua participação e vai ter outras ainda no futuro. Pode chamar, cara, pode chamar que eu estou sempre à dispor para você aqui do História e Esporte. Valeu, irmão. Prazer estar contigo, irmão. Um abraço, Valeu. querido.